Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para poder celebrar o nosso culto em uma data tão especial, em um dia tão perfeito, porque exatamente às 18 horas começamos o último dia da festa de tabernáculos. E nesse último dia, quando nós olhamos na palavra de Deus, existe um episódio que aconteceu exatamente nesse dia que estamos hoje. Quando você vê em João no capítulo 7, diz assim: ora, no último dia da festa, o grande dia, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Amado, Jesus estava exatamente hoje, no sétimo dia, no último dia da festa de tabernáculos, e ele se levantou e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Essa festa, irmãos, tem um significado profético na sua vida. Essa festa, ela foi escrita por Deus, ela foi instaurada por Deus, por todas as gerações, e é um estatuto perpétuo. Deus tem um motivo muito, muito importante. Esse dia de hoje, espiritualmente falando, é talvez o dia mais importante no calendário bíblico. E nós vamos explicar para você hoje por quê. O que Deus quer fazer na sua vida hoje. Então, prepare-se para que Deus possa falar ao seu coração. Cada teatro, cada dança, cada música, cada mensagem que você vai receber hoje foi preparada com muito carinho, com muito trabalho e com muito significado, para que Deus possa abençoar você. Eu queria fazer uma oração. Queria que você fechasse seus olhos e pudesse falar com Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar para mim hoje? Pai amado e querido, te rendemos graças por esse dia tão importante, porque há 2021 anos atrás, começava a era cristã, e quando Jesus estava celebrando aos 33 anos, a sua última festa dos tabernáculos, a palavra de Deus diz que ele disse: quem tem sede, venha e beba. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos na Tua palavra, e nós temos sede. Nós queremos que o Senhor venha e nos dê a honra, o privilégio da Tua presença, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber de Ti a grande salvação, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar a festa com o toque do chofar, anunciando a presença de Deus, o início da festa, e chamando a sua atenção, para que você, a partir de agora, esqueça tudo ao seu redor e se concentre em Deus. Que Deus te abençoe.
a nossa salvação. Nos apresentemos diante dele, celebremos com música e canção. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Nas palmas e cantemos com júbilo ao Senhor, ao rochedo da nossa salvação. Nos apresentemos diante dele, celebremos com música e canção. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, pois é nosso Deus e Criador, e nós rebanho do seu pastoreio. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, pois é nosso Deus e Criador, e nós rebanho do seu pastoreio. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Cante, aleluia. Israel era um povo que adorava a Deus.
Viveram anos e anos pelo deserto. Na mente, a lembrança da vitória contra o exército de Faraó. Ao passarem pelo Mar Vermelho, sobreveio a esperança de uma nova vida com Deus na terra prometida. Essa vitória foi liderada por Moisés. Antes da morte de Moisés, o mesmo anunciou bênçãos e maldições sobre os israelitas. Eles seriam abençoados se obedecessem a Deus. Do contrário, experimentariam maldições. Essas bênçãos e maldições seguiriam o povo judeu de geração em geração. Israel alcançou bênçãos prometidas. Eram uma nação poderosa. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar em Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portas antigas.
Tempos depois, Israel foi marcado por um tempo de corrupção e adoração a outros ídolos, abandonando o culto ao Deus vivo. Muitos profetas, como Ezequiel, advertiram os israelitas que as maldições de Moisés viriam sobre eles caso não mudassem. Mas essas advertências foram ignoradas. Finalmente, por volta de 600 anos antes de Cristo, as maldições vieram sobre eles. Nabucodonosor, um poderoso rei da Babilônia, atacou os judeus, assim como Moisés havia predito. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela conquistará todas as cidades da sua terra. O Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. O seu templo será destruído. Vocês serão desarraigados de sua terra. Levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Eu sou o profeta Ezequiel. Fui chamado por Deus para falar aos judeus cativos na Babilônia. Ele me chamou em uma época em que Jerusalém estava sendo destruída, para profetizar esperança a um povo que estava seco, desanimado. Eu vi algo além das tragédias daquela época. Eu vi um tempo de renovação, quando o Senhor reuniria o seu povo e daria a eles um novo coração e um espírito novo. Ele ainda me levou a um vale e me revelou ali mesmo que no vale não tem apenas a morte, tem também a voz de Deus. A mão do Senhor estava sobre mim, e Ele me levou através do seu Espírito a um vale coberto de ossos. Ele me fez passar em volta e no meio deles, de um lado ao outro. E eu pude perceber que havia ossos por todos os lados,
e eles estavam secos, sem vida. Eu vi com meus próprios olhos restos de batalha, resultado de decisões, fim de um propósito, morte, derrota, frustrações, pessoas secas e desanimadas, ossos expostos ao tempo. Não pareciam pessoas, e sim um amontoado de ossos, sem esperança. E enquanto eu via tudo isso, veio a voz de Deus a um profeta. Filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Não sabia exatamente se aquele profeta seria capaz de responder tal pergunta, pois tudo ao meu redor me assustava e me mostrava quão pequena eu era. E então percebi que o profeta não olhava mais para ele, e sim para quem Deus era. E eu ouvi ele dizer, sem hesitar: Senhor, só tu saberias dizer. Profetize a esses ossos secos. Ossos secos, ouçam a voz do Eterno. Estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porei tendões, porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou Deus. Ele mais uma vez, me mostrando que não era eu, mas através da boca de um profeta, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Naquele instante, comecei a mudar a minha forma de pensar. Comecei a colocar-me no lugar daquelas pessoas e a perguntar-me: quantas vezes eu também não me senti sem vida, sem forças? Me vi ali como sendo um daqueles ossos. Vi minha vida sendo bombardeada numa guerra em que eu fazia de conta que não existia, pois não estava mais disposta a lutar. E à medida que o Espírito de Deus se movia em meio àqueles ossos, parei de pensar nas circunstâncias adversas que me cercavam. E na mesma hora, não vendo mais o que estava diante dos meus olhos, eu fiz como ele havia mandado. Eu fiz como o próprio profeta fez. E enquanto aquele profeta profetizava, houve um som, osso batendo em osso. Eu estava vendo com os meus próprios olhos. Ossos começaram a se mover e se uniram, osso a osso. É preciso ouvir. Chega de seguidão. Ossos, façam movimento. É preciso voltarmos para Deus e encontrarmos a nossa verdadeira vida. Foi quebrado o silêncio da morte. Israel cativa, escrava, silenciosa e desanimada. Não ficará assim para sempre. Sopra espírito, sopra vida. Como eu me via ali, quantas áreas da minha vida estavam desfragmentadas, quantas escolhas erradas me fizeram distante das pessoas que eu amava, quantas prioridades erradas eu coloquei durante todo esse tempo em minha vida. Continuei olhando, e o que parecia impossível aconteceu. Formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele finalmente os cobriu. Como assim? Como alguém poderia usar alguém como eu, como esse profeta, através da boca dele? Meus olhos estavam impressionados com tudo aquilo que via, mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. E ele novamente disse: Profetize para o vento, profetize, filho do homem. Diga ao sopro, o Senhor diz: venha dos quatro ventos,
Venha, sopro, sopre sobre esses corpos mortos, sopre vida. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Claro que o profeta fez como Deus havia ordenado. Ele profetizou e aconteceu conforme o Senhor queria que acontecesse. Sim, o sopro entrou neles e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram. E o que antes os olhos viam como uma derrota se levantou num enorme exército. O Senhor então me explicou o que aquilo significava. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ouça o que eles estão dizendo. Nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, não restou nada para nós. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Por isso, diga a eles: escavarei seus túmulos e os deixarei sair vivos, meu povo. Em seguida, os levarei para a terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo, vocês perceberão que eu sou eterno. Soprarei minha vida em vocês e viverão. Então, eu os conduzirei diretamente à sua terra. E vocês perceberão que eu sou eterno. Eu o disse e o farei. É o decreto do eterno Deus. Foi algo sobrenatural o que Deus me levou a ver e me fez experimentar. Mas espere, Deus esteve aqui. Deus esteve sempre dentro de mim e é maior do que a morte. E hoje faço tudo o que vem dele. No meio do vale com que vivemos, eu declaro em nome dele: sopra Espírito de Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder, com tua graça, vem
Chega, Espírito de Deus, nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve no Senhor. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de promessas. Deus é o único capaz de fazer o impossível e de transformar as circunstâncias na sua vida. A sua vida está sem esperança? Já se esgotaram as possibilidades que você tinha? Eu quero te dizer nessa noite que a Bíblia tem esperança para você. O profeta Ezequiel, quando profetizou e teve essa visão do Vale dos Ossos Secos, ele era cativo com a sua nação Israel nas mãos do rei Nabucodonosor na Babilônia, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E eles foram escravizados e cativos e ficaram naquele vale de ossos secos porque eles desobedeceram a palavra de Deus, porque eles não ouviram a voz de Deus.
Queridos, Deus está te dizendo nessa noite que, assim como o profeta Ezequiel, mesmo no meio daquele vale, quando a gente pensa num vale de ossos secos, a gente pensa em solidão, a gente pensa em medo, a gente pensa em secura, a gente pensa em morte. Mas mesmo diante daquilo, Deus ordenou a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, e ele obedeceu. Porque ele obedeceu à voz de Deus mesmo naquelas circunstâncias. Algo sobrenatural aconteceu. Tendões, músculos, pele se formaram ao redor daqueles ossos. Mas mesmo tendo corpos, não havia ainda vida. Porque não adianta só o material na sua vida, não adianta só o físico na sua vida, não adianta só o que os seus olhos veem, não adianta. Sem a vida, o sopro, o zoe de Deus. E Deus então ordenou mais uma vez: profetiza de novo, que eu vou soprar sobre eles a minha vida, e esses ossos terão vida, esses corpos que estavam mortos terão vida. E Ezequiel profetizou, e a vida surgiu, e onde havia secura, não houve mais secura. E Deus te pergunta nessa noite: qual área da sua vida está nesse vale? Aonde há sequidão na sua vida? Aonde há desesperança na sua vida? Eles estavam arrasados, eles estavam secos, eles estavam mortos, porque estavam longe da presença de Deus, do zoe, da vida de Deus. Mas o nosso Deus é o especialista na segunda chance. O nosso Deus é especialista nas novas oportunidades. E Ele te diz nessa noite que Ele tem outra chance. Ele quer te dar outra oportunidade. Não importa o vale, não importa a secura. Ele te chama. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, está escrito assim: eu, o Senhor, é quem sei os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor para você nessa noite: eu é quem sei os planos que eu tenho para você, planos de vida e de paz, para te trazer um futuro. Os planos dele são maiores que os nossos. Amém. Ele diz: então vireis a mim e clamareis, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, e eu mudarei a vossa sorte. Só Ele pode mudar a sua sorte. Só Ele pode transformar o vale de ossos secos em vida abundante. Tirar secura, trazer vida, tirar a morte, trazer vida. Tirar desesperança e colocar novos sonhos, nova esperança no seu coração. E Ele te diz nessa noite: eu porei em vocês o meu coração, e vocês viverão, diz o Senhor. Sopra, Espírito, sopra, sopra. igreja canta. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra.
vale do caos, vale da dúvida, ossos secos. Às vezes, nossas esperanças estão assim, tão expostas a situações contrárias que secaram-se. Enquanto eu obedecia, o vento de Deus se movia e bagunçava tudo. Mas ao mesmo tempo, colocava tudo no lugar. O vento de Deus não é para destruir, e sim para colocar as coisas no lugar. Qual é o seu vale? Eu ali no vale via o que você vê nos dias de hoje: a fome, corrupção, guerras, um vírus que fez todos os olhares do mundo se voltarem para ele, morte e o medo. Poderão reviver esses ossos? Eu, como profeta, respondo novamente: Senhor, Tu sabes. Eu confirmo mais uma vez que sim, através de uma cruz e de um túmulo vazio. Vamos celebrar, igreja. Todos de pé. Ele venceu a morte. Aleluia. Tua luz, minha noite, trazendo a alegria. Tua graça nos uma e trouxe vida ao meu deserto. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tua mão erguida a um alto lugar. Teu louvor no meu coração me fez do vale a te cantar. Tens transformado meu pranto em festa. Ele tem Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. é assim que nós vencemos. 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 Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais
Aleluia! Dê-lhe um grande brado de aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Diga, Deus tem poder de fazer os ossos ganharem vida. Amados, Deus tem planos para nós. Ele tem promessas para você. E a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos é importante para Deus. Tudo que você faz é importante para Deus. E nós vamos ter agora o nosso momento de dízimos e ofertas, porque também isso faz parte da nossa vida. A fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade, a confiança nos mandamentos de Deus. Por isso Deus quer que você lance a semente. Se você não lançar a semente, não terá a colheita. Deus quer que você lance a semente da fé, obedecendo e guardando os mandamentos. Que você lance a semente da vida, fazendo aquilo que Deus te orienta. Por isso eu quero orar por você, para que hoje Deus comece a restaurar os ossos secos, amém? E se na sua vida financeira você tem vivido ossos secos, Deus vai começar a restaurar a sua vida financeira. Feche seus olhos, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua restauração, eu creio no poder da vida, e eu coloco nas tuas mãos a minha vida, as minhas finanças, tudo que eu tenho, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Traga seus dízimos, traga suas ofertas, e prepare-se para o que Deus ainda vai falar com você essa noite. Nós vamos cantar isso mais uma vez, com muita alegria. Tristeza em alegria, tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. tua mão tem erguido ao alto lugar, teu louvor em meu coração me fez do vale a te cantar. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. É assim que nós vencemos, É assim que nós vencemos, é assim que nós vencemos, é assim que nós vencemos. somos mais que vencedores, Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores. somos mais que vencedores. Transformado Meu pranto em festa, Vamos ficar de pé. tens transformado minha tristeza em alegria. Diga isso bem Tens forte. transformado Oh, oh. meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pai amado, querido, te rendemos graças por esses dízimos, ofertas, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui hoje,
pela vida daqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que a Tua graça, o Teu poder alcance suas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Amados irmãos, por que estamos aqui hoje celebrando uma festa? Uma festa bíblica que foi instaurada por Deus há vários e vários anos atrás. Por quê? Quando Deus tirou o povo do Egito, começou ali o primeiro dia do ano religioso, Deus instaurou a Páscoa, e ali Ele falou: olha, vocês vão passar o sangue de um cordeiro nos umbrais da sua porta, e este sangue vai proteger vocês do anjo da morte. E quando o anjo da morte passou, aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro não tiveram a morte, seus filhos não morreram, seu gado não morreu, tudo o que Deus fez passou por aquelas casas e eles não tiveram nenhuma perda, porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais das portas. Depois Deus instaurou a segunda festa, Pentecostes, que o nome certo é Shavuot, festa das semanas, porque eles contaram as semanas a partir do início da nova vida. A Páscoa é no mês de Nissan, o mês dos primeiros frutos, e então depois de Pentecostes veio a descida do Espírito Santo para vivificar, para trazer vida. E então chegamos a Tabernáculos, a terceira grande festa. E essa festa é chamada de Festa da Colheita. E eu quero perguntar a você, eles têm uma colheita, é fácil ou é difícil festejar depois de uma grande colheita? É muito fácil. Quando você tem uma grande bênção, quando você tem uma vida indo muito bem, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem todas as coisas indo bem, é muito fácil comemorar. Mas eu pergunto, e se você não tiver uma colheita? E naqueles anos difíceis, quando eles foram vencidos pelos babilônios, eles foram levados cativos, a sua cidade foi destruída, o templo foi destruído, e essas pessoas chegaram a uma terra distante, uma terra que não era a sua terra, e foram ali totalmente exilados. Eu pergunto, como comemorar numa situação dessa? Como festejar se você está no vale dos ossos secos? E quando Davi fala o seu salmo mais conhecido, o Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às veredas tranquilas, às águas tranquilas. Mas de repente, Davi diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Amados irmãos, a festa de tabernáculos, ela vem ensinar você a passar pelo vale dos ossos secos. Aquele povo passou pelo vale dos ossos secos, passou pelo exílio na Babilônia, passou pelo holocausto na Segunda Guerra Mundial, e todo o tempo batia na cabeça, na memória, no coração, o que Deus falou a Moisés. Lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés na sarça ardente, e Ele fala: Moisés, eu vim aqui, eu desci para salvar o meu povo, porque eu ouvi o seu clamor. Eu quero dizer para você que no momento que você está no vale da sombra da morte, no momento do vale dos ossos secos, você não pode parar de clamar a Deus. Você não pode se esquecer do seu Deus. E quando lá em Levítico o Senhor fala sobre a festa dos tabernáculos, Ele diz: vocês vão comemorar essa festa
para que todo mundo saiba que eu sou o Senhor seu Deus, que eu tirei vocês do Egito, que eu fiz aquelas maravilhas, que eu sou o Todo-Poderoso. Eu quero que vocês se lembrem, mesmo no ano que não tiver colheita, mesmo no ano do exílio, mesmo no ano das perseguições, mesmo quando as coisas não estiverem indo bem, eu quero que você se lembre, eu sou o Senhor teu Deus. Você tem um Deus todo-poderoso. Você tem o Criador dos céus e da terra. E Ele fala que a vida, a alegria, a comemoração da festa, não está na colheita, está no fato de você ter um Deus todo-poderoso. E essa festa, assim como a colheita tem 3 fases: plantação, cuidado com a planta e a colheita. Quando você olha para essa festa, ela também tem 3 etapas. A primeira etapa começa no primeiro dia do 7º mês. Por quê? Já não começou o ano novo lá na Páscoa? Não. Na Páscoa começou o ano religioso. O ano civil, bíblico, o ano novo é no primeiro dia do 7º mês. Por quê? Porque ao longo do tempo, muitas pessoas se esqueceram de Deus, se esqueceram o que Deus fez. As pragas do Egito, Deus abrindo o mar vermelho, muitas pessoas se esqueceram. Foi dito aqui hoje no teatro, uma peste, um vírus, veio ao mundo, e muitas pessoas começaram a buscar a Deus, se lembraram de Deus, por causa desse pequeno vírus. Amados irmãos, a festa dos tabernáculos, ela é composta por 3 etapas. E Deus quer que você entenda isso, porque você precisa saber onde você está, em qual momento você está. No primeiro momento, no primeiro dia do 7º mês, o mês de Tisrei, significa em hebraico início. Diga, Deus quer começar algo novo na minha vida. Todo ano novo, Deus quer começar algo novo. Todo ano novo, Deus quer renovar tudo na sua vida. Todo ano novo, as misericórdias de Deus se renovam, as bênçãos de Deus se renovam. E nesse primeiro dia, que foi no dia 6 de setembro, nesse ano, cada ano muda, por causa do calendário bíblico, é diferente do nosso. Nós comemoramos o dia do ano novo, Rosh Hashanah, o início de todas as coisas. E ele é celebrado com o toque do shofar. É a festa das trombetas, Yom Teruah, onde Deus está tocando a trombeta e chamando você, para que você olhe para Ele, para que você lembre dEle, para que você busque a Ele, que você creia nele. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você ore, ore mais. Se você canta, cante mais, porque Deus está chamando você. Por quê, irmãos? Porque no início do ano, no primeiro dia do ano novo, que no nosso calendário é 1º de janeiro, mas no calendário bíblico foi agora dia 6 de setembro. O Senhor julga os homens. Ele julga você, Ele julga a mim, Ele julga todos. E quando Ele julga, Ele toca a trombeta dizendo, lembre-se, hoje eu estou julgando a sua vida. E nesse momento, aqueles que são tidos como justos, aqueles que estão aprovados, eles recebem uma bênção. Em Isaías, no capítulo 18, no verso 3 e 4, diz assim, vede vós todos, habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar as bandeiras nos montes, ouvi, quando se tocar a trombeta, porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, olhando desde o céu para os homens, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da colheita. No dia da festa da colheita, Deus está julgando a terra.
Ele está olhando para cada homem, lá da sua morada, o justo juiz, e Ele vai julgar você, quando tocar a trombeta. É no calor da colheita, que Deus vai julgar os homens. E Jesus disse: eu que escolhi você, para que vá e dê muito fruto. Quando Deus olhar para você, e você estiver no calor da colheita, dando muito fruto para Deus, você será julgado justo. Em Jeremias 11, no verso 20, diz assim: ó tu, Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, pois a ti descobri a minha causa. Nesse momento, irmãos, quando eles terminam aquela grande colheita, que é a última colheita antes do inverno, eles dependem dessa colheita para viver, para passar o inverno, que lá tem neve, lá tudo morre. Se não tiver essa colheita, todos vão morrer. Quando eles dependem de Deus, quando eles dependem dessa colheita, quando você olha os perdidos e você fala: eu preciso buscar essa vida, eu preciso salvar os perdidos, eu preciso estar com essa obra de Deus, eu preciso sentir o calor do Espírito Santo, eu preciso sentir o fogo de Deus na minha vida. Eu não vim nesse mundo só para comprar carro, comprar roupa, comprar casa, eu vim nesse mundo para salvar vidas. Quando você entende isso, e o fogo da colheita começa a arder no seu coração, o seu chamado, o chamado de Deus na sua vida, começa a arder no seu coração, você começa a trabalhar na obra de Deus, você começa a produzir frutos para Deus, e você começa a entregar a Ele uma grande colheita, aleluia. Apocalipse diz: eu entrei no céu, e olhei para trás de mim, e eu vi uma multidão de homens e mulheres, de todos os povos, tribos, línguas e nações, como um mar de vidro, aleluia. Irmãos, Deus está chamando a trombeta, tocando a trombeta para chamar você, para você entrar na obra de Deus. O seu tempo vai passar, você vai viver 80, 90, 100, tantos anos, mas você um dia vai morrer. E como você vai chegar diante de Deus, se você não tiver nenhuma colheita? A trombeta toca em Rosh Hashanah, o ano novo. E Deus fala: agora é o início de tudo. Tishrei em hebraico é o início. Eu começo falando com você. Jesus disse: vinde a mim, eu quero conversar com você. Tire os falsos deuses, tire as imagens de escultura, tire as religiões, tire tudo que vocês inventaram. Eu quero falar com você face a face. E nesse primeiro momento, Timóteo diz, em 2 Timóteo 4,8, Paulo diz a Timóteo: desde agora, a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas dará também a todos que amarem a sua vinda. Quando a palavra de Deus chega a você, Jesus é o verbo vivo, Ele é a palavra viva. Quando a palavra chega a você, o Senhor está visitando você, é a vinda do Senhor sobre a sua vida. E quando você recebe a palavra de Deus, e você põe essa palavra em prática, você está amando a vinda de Jesus. Mas se você ouve a palavra de Deus e rejeita a palavra de Deus, você não está amando a vinda de Jesus. E a coroa de justiça, a coroa de glória está guardada para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que amam a palavra de Deus. Quando o Senhor chama você e fala: vai, prega o evangelho, faça discípulos, ame os perdidos. A verdadeira religião é ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Quando você recebe essa palavra e você fala: Senhor, eu amo essa palavra,
O salmista diz: como eu amo os teus mandamentos, como eu amo a tua palavra, é vida para os meus ossos, é luz para o meu caminho. Amados irmãos, nesse momento o Senhor julga, no primeiro momento de tabernáculos, quando tocam as trombetas, Ele faz o primeiro julgamento e Ele encontra os justos, aqueles que já estão dando fruto, aqueles que já estão no bom caminho do Senhor, que já encontraram o seu techuvá, o bom caminho do Senhor, é o seu ministério, é a sua vida, é o seu chamado, aqueles que já encontraram e já estão andando no bom caminho do Senhor, já estão dando fruto, esses são os justos e recebem no primeiro toque da trombeta, no primeiro julgamento, a bênção de Deus. Em Salmos 37, 29, ele diz: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Aleluia. Em Apocalipse 20, no verso 6, ele disse: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, no primeiro julgamento, na primeira hora, na primeira trombeta, aquele que Deus vem e encontra produzindo fruto e trabalhando para Ele, esse é bem-aventurado. E ele diz: sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Você pode dizer: eu quero estar nesse grupo, eu quero ser encontrado por Deus, como justo, cumprindo o meu chamado. E então, o Senhor viu que ficaram alguns para trás. Ele viu que nem todos foram encontrados justos. Então ele falou: eu quero uma segunda chance. Deixa eu explicar para você o que acontece. Deus, no 10º dia, Ele criou o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, porque Ele viu que algumas pessoas eram justas, e no toque da trombeta, no primeiro julgamento, estavam prontos, dando fruto. Mas Ele viu que havia alguns que não tiveram uma grande colheita, e no dia se entristeceram. Viu que tinha pessoas que, quando viram o julgamento de Deus, falaram: Senhor, eu estava vivendo tudo errado, me dá uma segunda chance. Eu quero explicar para você como é que funciona isso. Quando fala que Deus é o justo juiz, você precisa ver isso acontecendo nos céus. A palavra de Deus diz que Deus não está sozinho. Existe uma assembleia dos santos lá no céu. Existem os 24 anciãos, existem os 4 seres viventes, existem os querubins, existem os serafins, existem a assembleia dos santos. E quando esse conselho de Deus se reúne, e ele fez o primeiro julgamento, aquele que foi encontrado errado é condenado. Deus é justo juiz. Ele não vai absolver você se você for encontrado fazendo coisa errada. Não pode. Mas Ele te ama. Ele diz que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele te ama tanto que Ele faz de tudo para te dar outra chance. E Ele pega aquele decreto. Ele encontrou tal pessoa fazendo coisa errada, não obedece a Deus, não guarda os mandamentos, não está cumprindo o seu chamado, não está dando fruto, culpado. E aí Deus fala assim para o conselho: essa aqui é culpada, mas eu quero pedir vistas, eu quero pensar na sentença, eu quero um tempo para eu pensar. O que eu vou fazer com essa pessoa? E nesse tempo, presta atenção, nesse tempo de 10 dias, do dia que foi feito o primeiro julgamento e você foi condenado,
até Yom Kippur, 10 dias, Deus mobiliza os seus anjos, Deus mobiliza os seus profetas, Deus mobiliza os seus pastores, Deus mobiliza os seus obreiros, Deus mobiliza todos os seus discípulos para irem até você, para pregar o Evangelho para você, para falar de Deus para você, para interceder por você, para falar com você, aconselhar você, para chamar você à exortação, ao arrependimento e falar para você, você precisa mudar de vida. E quando você ouve a voz de Deus e se arrepende, aqueles anjos ministradores de Deus, que passam pela terra todos os dias, como está em Apocalipse, recolhendo o incenso, que são as orações dos santos. Aqueles anjos que são chamados também de espíritos familiares, os anjos, já ouviu falar, anjo da guarda? Existem anjos designados para a sua família. Esses anjos da guarda, eles passam e eles levam a Deus mensagens. Deus não precisa disso, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas Ele aguarda as mensagens chegar. E de repente, nesses 10 dias de arrependimento, de oração, o anjo chega para Deus e fala: Senhor, sabe aquela mulher condenada? Ela mudou de vida. Ela se arrependeu de verdade. João Batista disse: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Jesus falou para aquela mulher pega em adultério: vá e não peques mais. E quando você se arrepende de verdade, quando você muda de vida, quando Deus vê o seu coração mudar de vida, Ele pega aquele decreto que Ele havia pedido um tempo, e Ele fala: alto lá! A condenação mudou, a sentença mudou, porque tem uma atenuante. E de repente, acontece o que João viu em Apocalipse 5. E eis que eu olhei para aquele que estava sentado no trono, e do seu lado, como um cordeiro, se levantou, e ninguém podia olhar para ele. E o livro com as sentenças estava selado, e ninguém podia abrir o livro. Mas ele foi, e ele abriu o livro, e ele derramou seu sangue sobre cada sentença, sobre cada decreto, sobre cada condenação. E ele disse: eu vim para que tenham vida, eu vim para aqueles que estavam perdidos, eu vim para salvar os que se arrependem, eu vim para derramar meu sangue. E quando Jesus pega aquele decreto das mãos de Deus, o Senhor fala: filho, o que eu faço com essa mulher? Ele disse: Senhor, ela se arrependeu, eu paguei o preço dela na cruz, está aqui, com o sangue ele escreve: absolvida. Aleluia! Ele disse: eu compro vocês com o meu sangue, mas o preço é o arrependimento. E então temos o Yom Kippur, a segunda etapa do julgamento de Deus. Ainda estamos na festa de tabernáculos, ela tem todo esse período. Há pessoas que não estavam andando direito, mas depois que se arrependem e mudam de vida. E Deus está falando com alguns aqui hoje, que você precisa dessa etapa. Você precisa se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Você precisa assumir o seu chamado e dar frutos para Deus. E então em Lucas 5:32, Jesus disse: eu não vim chamar os justos já estão no bom caminho, eu vim chamar aqueles pecadores, aqueles que estavam tropeçando, eu vim chamá-los ao arrependimento. Nesses 10 dias, aqueles que se arrependem são salvos. No segundo julgamento, que é o dia do Yom Kippur,
é o 10º dia do mês. Mas quando o Senhor estava preparando os justos e os arrependidos para levar as bodas do Cordeiro, ficou alguém para trás. O Senhor olhou para trás e ainda tinha gente. E Jesus disse: olha, eu vou te contar como é que acontece isso. Havia um homem que foi fazer a festa de casamento do seu filho. E ele convidou as pessoas nobres, os cultos, os intelectuais, os ricos, as pessoas que formaram na universidade, mas eles não quiseram ir. E aí ele disse aos seus servos: vai pelas ruas, pelos becos, pelas estradas, e tragam todos. Em Lucas, no capítulo 14, ele fala: vai e traz os aleijados, os pobres, os cegos, os coxos, aqueles que ninguém quer. Aí lá em Mateus ele fala: traz também as prostitutas, traz também os falsos, os ladrões, aqueles que ninguém quer. Ele fala: traz eles para as bodas do Cordeiro. E esse é o 3º julgamento. E é chamado em hebraico de Rosh Hashanah, que é o dia da grande salvação, e é hoje. É hoje, é o 7º dia da grande festa. E o que aconteceu nesse dia, irmãos? A grande salvação é Jesus. E o que aconteceu nesse dia? Na última festa dos tabernáculos, que Jesus estava prestes a morrer. Ele estava de pé perto de uma coluna no templo. E no 7º dia da festa, ele viu as pessoas celebrando essa cerimônia, que é chamada de Rosh Hashanah, a grande salvação. Ele viu ali os sacerdotes, em determinado momento, eles começam a sair em procissão, em fileira, todos vestidos de branco. E saem também junto, saem também os levitas tocando, e eles vão cantando o Salmo 118, que diz: ó Senhor, salva, nós te pedimos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E o Senhor Jesus viu aquela procissão linda, todos de branco, mas ficavam de fora as prostitutas, ficavam de fora os aleijados, e essas pessoas iam com um vaso até o tanque de Siloé. Siloé, em hebraico, quer dizer enviado. E Jesus fala: eles estão indo até mim, eu que sou o enviado de Deus, buscar a água da vida. E eles pegam com o vaso a água e vão levando até o altar do sacrifício. E Jesus viu que o altar também era dele, onde o Goel, o Cordeiro de Deus, que vai remir, que vai salvar, era sacrificado. E Jesus fala: eles estão fazendo um ritual, eles estão fazendo tudo o que eu ensinei, mas eles não estão entendendo, porque tem alguns que estão ficando de fora. E aí, quando Jesus se levanta no meio da procissão, ele olha para fora, e ele olha e vê aquelas pessoas, e ele diz para elas: aquele que tem sede, venha e beba, e eu te darei a água da vida. Eu vou descer sobre você o Espírito Santo, você não vai ficar de fora, porque nas bodas, o Senhor não vai fazer as bodas enquanto não tiver salvo todos os que estão escritos no livro da vida.
a palavra diz em João 7, então, quando Jesus fez isso, alguns dentre o povo diziam, verdadeiramente, ele é o profeta, porque Deus não esquece ninguém. Deus não deixa ninguém para trás. Mas, amados irmãos, em Mateus, a palavra de Deus fala dessa história. E ela fala uma coisa muito séria. Mateus 22, no verso 11, ele diz assim: mas quando o rei entrou nas bodas, ele viu ali um homem que não trajava vestes nupciais. Ele viu um homem que estava ali de intruso. Não era justo do primeiro julgamento, não era arrependido do segundo julgamento, e não era desse terceiro grupo, que são os que têm fome e sede de Deus, mas não tiveram oportunidades. Ele não pertencia a nenhum desses três grupos. E aí o Senhor diz aqui no texto, Jesus disse, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Você lembra quem Jesus chamou de amigo? Judas Iscariotes, o traidor. O traidor é aquele que parece discípulo, mas não é. Parece cristão, mas não é. Anda junto com os discípulos, mas não é. Anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não segue. Conhece tudo sobre religião, mas não vive. Então, o texto fala aqui em Mateus 22, que quando Jesus perguntou a ele, amigo, como é que você está aqui, mas você não tem as vestes nupciais? Você não é justo? Você não é arrependido? Você não é daqueles que têm fome e sede de Deus? O que você está fazendo aqui? E o texto fala, ele emudeceu. Ordenou então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em João 3, verso 19, Jesus fala, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas depois do terceiro julgamento de Deus, que é o dia que estamos hoje, o dia da grande salvação, aqueles que insistem em ficar contra Deus, em ignorar as coisas de Deus, em não querer saber de Jesus, em viver uma vida falsa, dupla, a esses não há mais salvação. Por isso, amados irmãos, você pode perguntar para mim, o que tem a ver o Vale dos Ossos Secos com tabernáculos? Tem tudo a ver. Porque o Senhor Jesus nos lembra o que Davi disse. Deus ouviu o clamor do povo no Egito. Deus ouve o seu clamor e desce até o Vale dos Ossos Secos para andar com você. Mas Deus quer tirar você de lá. Não é para você continuar lá. Deus vem até a sua vida, Ele traz a paz, Ele traz a bênção, Ele traz a palavra de esperança, Ele te traz pessoas para te ajudar, mas não é para você continuar no pecado, não é para você continuar na vida sem compromisso, não é para você continuar sem dar frutos, não. Deus faz tudo isso, porque Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer que você mude de sua história. E aqui, Ele diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar por você. Hoje foi cantado sobre o poder do Espírito de Deus. Quando Ele sopra, Ele faz a diferença na nossa vida. Quando Deus criou o homem,
Ele criou com um sopro. Quando Deus derramou o Espírito Santo, Ele fez com um sopro. E hoje, para tirar você do vale da sombra da morte, do vale dos ossos secos, para curar você de qualquer situação na sua vida, Ele vai te soprar o Espírito Santo. Feche seus olhos, fale com Deus, como é que está a sua vida? Porque Ele está julgando. Hoje é o dia bíblico que Deus está fazendo o terceiro julgamento. É a grande salvação. A atmosfera muda. Sinta a atmosfera mudar. Vamos cantar mais uma vez isso. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. Flua, Senhor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Fale com Deus. Peça que Ele mude a sua história agora. Pegue a água viva. O Senhor está te ofertando. Ele está dizendo: aquele que tem sede, vem e beba. Os justos vão produzir mais frutos. Os arrependidos vão mudar a sua história. E aqueles que o mundo rejeita, aqueles que achavam que não tinham esperança, o Senhor está também buscando você. Talvez para o mundo você não tenha valor nenhum, mas para Deus você tem muito valor. Ele está buscando você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Basta você dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração. Muda a minha história. Muda a minha vida. Perdoa os meus pecados. Me salva. O Salmo 18 fala, Salmo 118 fala isso. Salva-nos, Senhor. De Deus vem sobre nós. Te desejamos. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, fale isso para Ele. De novo, Espírito de Deus vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito
Clame a Ele. Erga seus braços. Receba do Espírito Santo. Receba do poder de Deus. Os dons de Deus estão sendo derramados. Oh, glória a ti, Senhor. Vem, vem, Senhor. Vem com o fogo do Espírito. Inunda, Senhor. Aleluia. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Deixe o Espírito Santo encher seu coração agora. Diga isso com todo o seu coração. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vamos romper os céus, vamos romper as cadeias, os ossos estão se unindo, a carne está se chegando, a pele, os nervos, e o Senhor trazendo vida, 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 vida em abundância, vida em abundância. Vivifica, Senhor, esses ossos secos, vivifica, Senhor, aquele que estava morto. Espírito de Deus, diga a Ele, vem sobre a minha vida. É o que desejo, Senhor. Te desejamos, Senhor. Te desejamos, Senhor. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia! 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 Deixe o Senhor falar ao seu coração. Feche seus olhos. Onde você está? Você que está aqui conosco. Se quiser e se puder, ajoelhe-se no seu lugar. Deus está te dizendo nessa noite que Ele quer fazer uma nova aliança. Aleluia. Ele quer transformar a sua vida, tirar toda a secura da sua vida, Aleluia. toda a falta de esperança, Aleluia. toda a falta de vida, toda a morte. Aleluia. Deus quer transformar isso na sua vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em cada casa, em cada um que nos assiste. Onde quer que essa palavra chegue, só o Senhor tem o poder de transformar as circunstâncias. Só o Senhor tem poder, Senhor, de trazer vida onde havia morte, de trazer, Senhor, vitalidade onde havia secura, de trazer esperança onde havia desespero, Senhor. E eu clamo a Ti agora. Visita, Senhor, os nossos corações. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, da minha independência, da minha autossuficiência, com relação ao Senhor e a Tua palavra. Eu me arrependo e me entrego a Ti, Jesus. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, eu Te recebo, Senhor, na minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida. Me dá outra chance, Senhor. Eu preciso de outra chance. Eu preciso de outro começo, Senhor. Eu quero novos sonhos. Eu quero novas oportunidades, Senhor, na minha vida. Eu me entrego a
Deus falou com você hoje. Eu queria fazer uma última oração, agradecendo a Deus por essa igreja maravilhosa que nós temos. Vocês são uma bênção. Irmãos, não é fácil você ter uma igreja assim. E Deus tem colocado no meu coração, desde que nós mudamos o nome da nossa igreja, começamos um novo projeto na terra. Esse mês, setembro, era o mês das festas. É um mês que Deus está realmente fazendo algo novo, inspirando você, trazendo sangue novo para nós. E nós vamos terminar o mês, quinta-feira, com a última festa desse período, que é chamado de Shimhat Torah, a festa da Bíblia. Porque no calendário bíblico, quinta-feira agora, é o dia que eles terminam a leitura anual e começam de novo. Eles começam a leitura da Bíblia, para que vai terminar no dia 1º do ano. Eles terminaram dia 1º, não agora. E eles vão começar a ler a Bíblia toda de novo, todo ano fazem isso. Então nós vamos ter quinta-feira um culto muito, muito especial. Se você puder, venha às 19h30, vai ser uma bênção. E eu queria dizer para vocês que outubro é o mês do engajamento. Nós vamos apresentar a vocês os ministérios da nossa igreja e nós vamos chamar todos que queiram participar dos ministérios. Nós vamos apresentar a vocês o ministério de casais. Todos os casais que quiserem se engajar vão dar o nome e nós vamos começar um trabalho novo com os casais. Todos os jovens vão dar o nome e nós vamos começar um trabalho novo com os jovens. Todas as crianças, todos os idosos, todas as mulheres, nós vamos ter os empresários, começar um projeto com os empresários. Então, amados, nós vamos ter novos ministérios, vamos apresentar para você os ministérios da igreja. E eu já te convido a começar a orar, para que Deus te mostre como que você deve se engajar na igreja. Jesus disse que a igreja é o corpo de Cristo. Ele disse: vós sois o meu corpo. Quando Ele entregou a vida, foi por nós. E agora é a nossa vez de entregar a vida por Ele. Então, todo aquele que é cristão deve estar engajado na igreja, cooperando com os ministérios, cooperando com a obra de Deus. Nós vamos te ensinar. Um dos ministérios é a escola bíblica, que nós vamos ter até talvez um outro nome no ministério, que é de ensino e discipulado. Então nós vamos fazer discípulos. E todos os professores, professoras vão entrar nesse ministério, já estou convidando, para que a gente comece a formar pessoas, a formar o seu caráter, ensinar você sobre a palavra. Então, amados irmãos, eu não vou mais dar spoiler, né? Tem muitas coisas acontecendo, que você vai ver a partir de outubro, é o mês do engajamento. Então, eu quero orar por você, para que você se engaje. Não existe cristão fora do corpo de Cristo. Não existe cristão fora da igreja. Existem milhares de igrejas. Você tem que estar na igreja. Amém? Muitas pessoas falam: mas Deus está em todo lugar. Sim, Ele está em todo lugar. E em todo lugar que Deus está, Ele fala a mesma palavra, que você deve estar na igreja, que você deve se engajar na igreja. Em nenhum lugar Ele fala que você não precisa de igreja, que você pode viver sem igreja. Muito pelo contrário.
Então, irmãos, nós vamos nos engajar, amém? E eu senti muito hoje a presença de Deus, e em especial quando a Alessandra falou, tocou fundo no meu coração. Ela é uma mulher de Deus, ela é uma bênção. Gente, se tem uma pastora nesse mundo que é abençoada, é essa aqui. Ela não deve nada a nenhuma pastora que já passou na face da terra. E eu queria pedir que ela faça a oração, terminando esse culto, amém? Vamos ficar de pé, coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Nós agradecemos, né, a toda a nossa equipe, mas eu queria agradecer de maneira especial aqueles que estiveram à frente, né? Tudo isso aqui foi dirigido pela nossa irmã abençoada, Lucimara, né, que é a líder do Ministério de Artes. Gente, tudo nasceu no coração dela. Agradecer a Isa, ao Luiz, que treinaram esses bailarinos maravilhosos. Agradecer a Dani, linda, que treinou toda essa equipe de teatro. Dani, obrigada, linda. Seu Carlos e toda a equipe do Seu Carlos que fez o cenário maravilhoso pra gente. Sim, claro, os músicos, gente, os músicos, os cantores. Gente, o que esse pessoal aí fez? O seu Roberto, a Maiara, o Anderson do Chofar, amém? Obrigada. Deus abençoe. E eu quero agradecer, sabe o que? O Rodrigo também, que está na mesa de som. Obrigada, viu, Rodrigo? Você é 10. Muito. Mas olha, eu quero agradecer principalmente a sua presença. Você que veio aqui, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Você que aceitou o nosso convite, você que está nos vendo da sua casa, obrigada. Você que aceitou o nosso convite pela internet, você que está aqui, olha, que alegria no meu coração de ver você aqui. Que Deus tenha falado realmente, porque o meu coração falou o tempo inteiro dessa festa. Amém? Essa palavra, meu amor, foi do trono. Foi do trono, gente. Foi... Ah, gente, sem o Caio e o Eric, né? Eric, aqui, ó. Nossa, esse abençoado aqui. Olha, gente, esses vídeos maravilhosos, gente. Nós temos uma equipe de internet aqui, eu vou falar. Vai agradecer todo mundo, né? Eu sou Julinha, eu sou Tiranossauro Rex nesse negócio de internet. Amém, mas vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas preciosas. Deus, por esses irmãos tão lindos que estão aqui conosco, que estão nos assistindo nas suas casas. Deus, abençoe cada família que foi exposta a essa palavra. Senhor, vai em cada casa de nós que estamos aqui nas nossas casas, que estamos aqui pessoalmente, e nas casas daqueles que receberão essa palavra. Que o Senhor remova mesmo, como o Senhor fez nessa visão do profeta Ezequiel. Que Deus, algo sobrenatural aconteça, Pai, sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas pessoas. Que uma nova fase, uma nova etapa, um milagre do Senhor venha sobre nós. Amém. Senhor, que a tua paz, Jesus, tu que és o príncipe da paz. Aleluia. A tua paz que excede todo o entendimento, a tua paz que independe de qualquer circunstância, esteja conosco. Amém. Espírito Santo, que a tua sabedoria, a tua direção nos guie nessa semana. Dependemos de ti, Espírito Santo, precisamos de ti. E o teu amor, Deus, nosso Pai de amor, que o teu amor nos inunde, não só essa semana, mas em todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, com algo novo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A gente não pode se abraçar, mas dê um tchauzinho pro seu irmão e fale assim: que Deus continue falando. Aleluia. Deus te abençoe. Uma semana